Boa noite, agora estamos ao vivo. Tava sem botões. Tá estranho, né? Continua Momentos estranho. esquisitos. Não, mas já Tem tá uns online. botões a mais agora que não tinha antes ali do lado, tá vendo? Estou vendo, depois a gente dá uma desbravada neles. Que interessante. Pra você que tá assistindo na gravação, a gente... Esta é a live vídeo número já não sei mais. N. A gente vai falar sobre como fazer uma boa pergunta pro tarô. A gente estava esses dias conversando com uma mulher que está na minha mentoria de tarô, que é um processo, são as pessoas que eu estou ensinando numa coisa bem mais um a um, construção do método e tal. E eu percebi uma coisa: as pessoas não sabem perguntar pro tarô. Eu achei que quando eu só falava que não pode ser o Google, era suficiente. Eu estava errado. Mas as pessoas sempre nos surpreendem bastante. Por que eu digo isso? Porque quando a gente fala que não pode ser o Google, não pode ser mecanizado. E isso eu acho que todo mundo sabe. Você não pode fazer uma pergunta muito mecânica. Não precisa ser só sim ou não. Pô, se a pessoa às vezes só tá desbravando no sim ou não, e você tá consultando só pra você, tá fazendo aí porque você tá aprendendo, e eu posso até alegar qualquer coisa, mas se eu tiver com a mão ali pensando em outra, com a minha intenção em outra, ele não vai ler o que eu tô pronunciando. Ele vai ler a minha intenção. A gente tem que lembrar da física básica da quinta série. O que a gente fala tem um comprimento de onda, tem uma vibração, ela vai para o campo. O que você pensa tem um outro comprimento de onda e uma outra vibração, e é muito maior em proporção, em tamanho, em hertz, em ocupação do espaço, do que o som das suas palavras. Ele é muito maior e mais sutil, porque não é tão poderoso. Fácil de perceber. Esse espectro sutil que ele opera é o mesmo espectro sutil em que o tarô opera. Então, para o tarô é mais fácil ler o que você sente do que o que você fala. É mais aquela coisa da antena da recepção, assim, sabe? É como ele é feito para receber. Então, ele é feito para... É como um rádio que vai sintonizar AM. Eu não vou captar FM se eu tiver sintonia para AM. Sim. Eu posso até pegar uma interferência, mas ele vai sempre ler o que está na intenção. E esse processo que a gente faz na leitura, ele é muito complicado. Por quê? Porque a pessoa que às vezes está fazendo a pergunta não sabe disso. E na hora que ela vai fazer a pergunta, principalmente aquelas pessoas que têm o hábito de... Eu não sei, porque agora na onda da internet não tem tanto mais aquele de põe a mão no baralho, faz a pergunta e corta, né? Isso era mais da gente presencial. Agora você faz a pergunta, a pessoa faz. Eu não sei como é que os outros fazem, porque recentemente eu descobri cada coisa nova que as pessoas fazem, que você nem imagina que as pessoas fazem. Nossa, tem que falar só de embaralhada. Nossa, e maneiras que elas... Eu não sei aonde que foi ensinado, eu não sei como que aprenderam, mas... Foi umas coisas que a gente nem sabia que existia. Então a gente ainda está processando o fato de falar, a gente precisa falar sobre isso também. As pessoas, entendi, sabe? Aquela coisa, então, é novidade. Essa questão não embaralhada, as pessoas às vezes vai que tá com uma coisa na cabeça dela, só que ela pode estar com vergonha. Pode estar incomodada, pode ser algo que não é legal, pode ser algo que ela não quer falar em público, mas é o que está dentro da cabeça dela. Por isso que eu falo que é tão... E aí entra aquilo que eu falo da condução da consulta. Como a gente leva a nossa consulta? Sim. Porque quando eu faço uma consulta de tarô e estou lidando com alguém, essa pessoa, para eu poder fazer uma consulta eficiente, tem que estar receptiva. E ela tem que estar vibrando aquilo que ela quer saber mesmo. Exato. Né? Porque o tarô vai sentir. E o tarô, ele vai no que a pessoa realmente intenciona. E ele vai falar do que a pessoa intenciona. Sim. Então, quanto mais objetividade a gente faz na pergunta, melhor. Para isso, para lidar com essa situação de que nem sempre a pessoa sabe como fazer esse processo da pergunta, ó, Jay, a Carol, a galera entrando aí. Olá. Então, quando a gente vai ter que lidar com esse processo da pessoa que vai fazer a pergunta, eu tenho um macete. Vou deixar o meu macete aqui, para quem já está ouvindo. Já vi até as meninas da turma já estão aqui, então elas já vão ouvir o meu macete em primeira mão. É bom. O meu macete é: eu converso com o consulente, mas eu faço a pergunta. Sim. Por quê? Primeiro, eu vou fazer a pergunta de forma objetiva, não mecânica. Eu conheço o meu baralho. Eu vou fazer a pergunta para ele com objetividade íntima, com aquela intimidade que a gente desenvolve com o baralho. Então, e eu não tenho intenção nisso, porque não é meu. Eu estou atendendo a pessoa,
Mas a minha mão ali, no meu pensamento, na minha pergunta, é neutro. Claro que eu posso estar lendo para um amigo que eu gosto, posso estar lendo para parente, posso estar fazendo uma situação assim que já não é mais tão neutro assim. E aí é o dobro da responsabilidade do cartomante. Mas aí tem as outras técnicas que a gente faz, são outros macetes. Um de cada vez. Tem que ir um grãozinho por vez. Senão a gente entope o bico. Então o que acontece? Quando eu vou fazendo, eu faço a pergunta, primeiro que eu direciono, porque eu quero extrair do que a pessoa falou, a pessoa está confusa. A pessoa vai falar por 45 minutos para fazer uma pergunta. A pessoa vai expor o que ela está sentindo, ela está tentando colocar aquela confusão, aquele caos que ela está por dentro para fora, para você transformar isso em pergunta. E tem os dois lados. Tem aquela pessoa que só fala, eu queria ver meu relacionamento. E só. É tipo uma pergunta de 3 palavras. Aí você fala, nossa, existem tantos aspectos de um relacionamento, né, que você precisa ver. E daí você tem que saber conduzir esta pergunta para o tarô, porque o tarô sabe do que ela está falando, a gente não. E aí, como é que eu resolvo? E daí você pergunta para o tarô qual é o aspecto do relacionamento que ela precisa ficar sabendo a respeito. Eu gosto que ela... Isso eu gosto de aluno assim, pega olhando. E é como diz a Tati, eu sei catar. Aí a gente tem que entrar na condução da consulta, para poder achar esse ponto dessa pessoa introspectiva que está toda fechada. E vai fazer pergunta para a pessoa também. Porque até quem mexe com tarô tá ligado. A gente não lembra no dia seguinte de tudo que foi falado. Mas assim, geralmente quem faz a pergunta para a pessoa é o tarô. Porque daí a pessoa vem e faz uma pergunta que não tem sentido, ou fala só 3 palavras e tal. Aí você pergunta pro tarô, o que sobre isso ela precisa saber? Daí o tarô fala, tá acontecendo isso na vida dela e tal, e ela tá se sentindo assim, assim, assim. Daí você olha pra ela e fala, então quer dizer que tá acontecendo isso na tua vida, e você tá se sentindo assim, 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 de agito. Daí ela começa... Geralmente a pessoa desmonta. Daí solta. Então, eu me coloco conduzindo isso. Eu assumo a minha postura como cartomante. Por quê? Porque você tem o domínio, o cartomante tem o domínio do tarô. Lembra que eu falo? Você tem que ter intimidade com o seu baralho. Quando você desenvolve intimidade com o seu baralho, você vai fazer a pergunta para ele, você sabe como falar. É como alguém olhar para mim e falar, eu vou falar uma coisa para Ive, eu só queria saber se você fala ou se eu falo. Eu falo, dependendo da situação, eu falo, fala você. Se eu achar que a pessoa não vai saber se expressar, eu sei como falar com ela, eu tenho intimidade com ela. E idem, vice-versa também, a situação toda acontece assim. Então a gente tem que ter esse vínculo com o tarô vai ter esse vínculo conosco, e é ali que eu ajusto esse cliente travado, é ali que eu ajusto aquela confusão do que eu mesmo estou perguntando para mim. Porque quando você pergunta para você mesmo, a gente tem o confirmation bias, né? Que é um pedaço do cérebro que tenta sempre procurar aquilo que vai concordar com o que você já está pensando. Sim. Então você tem que dar um bypass do seu modo natural de funcionamento do cérebro. E isso não é uma coisa simples de fazer. E daí para isso que servem os critérios, as regrinhas, os fundamentos, que você olha e fala, eu estou pensando em mim, na minha relação com ele, nele, na saúde dele, na minha saúde, na nossa relação, em tudo que está acontecendo. Daí você está pensando nisso, embaralhando. O baralho está tipo, moça, calma, o que você quer? E daí você pode, primeiro, lembrar, quais são os critérios de se fazer uma boa pergunta? Qual que é a forma que a energia vai passar melhor para ele poder entender o que eu estou querendo dizer? E daí você vai lembrar, é sobre um indivíduo? É sobre 2? É sobre uma relação? Você vai dar um passo para trás no que você está sentindo, na sua confusão mental, e vai falar, vamos colocar isso num parâmetro pré-estabelecido. Assim, é isso, precisamente, mas a gente tem uns macetes que a gente faz também dentro da tarologia para conseguir fazer isso. E eu vou te falar que uma das coisas que eu acho que mais ajudou nesse meu processo foi essa modernidade e a facilidade de tirar foto. Porque você tira o jogo, tira a foto, depois você lê no dia seguinte. Quando a coisa tá muito complicada, dá pra fazer isso. Que você abre o jogo, tira uma foto, depois você olha. Tira a cara dali e olha com olhos frescos pro baralho, olhando a pergunta como se vê de fora. Como se fosse um jogo de outra pessoa, né? Isso. Sim. Ajuda. Mas vai ajudar... Vou tentar terminar. E daí quando você
estabelece uma boa pergunta dentro dos parâmetros de uma boa pergunta. Fala, tá, essa pergunta vai funcionar. Ou então você pode chegar para o tarô e fazer o que a gente faz. O que eu preciso saber sobre esse assunto? Sabe? Tipo, estou pensando no meu relacionamento. O que eu preciso saber sobre esse assunto? E daí ele vai lá e te fala o que você precisa saber. E ele te dá uma sugestão de que perguntar para ele. Sim. E daí facilita muito a nossa vida. Tratar a si mesmo como se fosse o seu consulente. Porque você é. Sim, naquele momento você assume as duas personas. É tipo jogar xadrez com você mesmo. É tipo jogar xadrez, jogar paciência também, dá na mesma. Porque Mas paciência você tá contra... não, mas é mais ou menos contra você também, tem um lance psicológico por trás. Mas quando eu vou olhar para essa pergunta, e eu vou olhar para isso, eu também vou lembrar que mesmo que eu vou usar um macetezinho, eu vou usar uma técnica para ver depois, na hora de fazer a pergunta eu tenho que limpar a cabeça. Eu recomendo muito para quem joga tarô, para os outros, para si mesmo, profissionalmente, qualquer situação que seja. Pratique meditações. Pratique uma forma de você limpar a sua cabeça na hora de fazer a pergunta. Você vai perceber que a leitura sai muito mais nítida. O nosso processo de fazer a consulta para nós também atrapalha porque a gente dificilmente faz a pergunta com a cabeça limpa. Dificilmente a gente entra neutro no jogo. E quando eu não entro neutro, eu conduzo. Eu vou acabar levando para a direção que eu quero ou me perdendo no meio do caminho por achar que não estou conseguindo enxergar. E você tem um jeito bom de entender se isso está acontecendo ou não na tua cabeça, que você está embaralhando ali, pensando na toda a situação que você precisa de uma resposta e tal, e daí as cartas vão pulando e vão se mostrando. E de repente vem nuvem, você fala, não, calma, eu preciso limpar minha cabeça, eu tô confusa. Acontece mesmo, Sabe? acontece bastante. Então, o baralho te avisa muito do que você tá, senão começa a vir coração e buquê, coração, você fala, não, eu tô com os meus sentimentos muito alterados aqui, vai alterar o negócio. Eu acho que hoje a maior parte do trabalho que eu faço comigo, com o tarô, eu faço durante o processo de embaralhar. As cartas pulando, as cartas que pulam são... Carta que pula é sempre recado, e geralmente é recado para quem tá embaralhando. Sim, é um bom diálogo que o baralho vai ter com você, assim, que ele vai falar na hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, no momento que ele acha que deve. É tipo um palpite. Aquela, então. e tal coisa. Não, olha pra tal canto. É tipo aquela conversa boa num café, você e alguém, assim, um falando por cima do outro e tal, trocando ideia. Tipo, é aquela conversa gostosa. O famoso papo de maluco. Então, conforme eu hoje, se eu tô no meu processo, eu tô sempre com baralho na mão. O pessoal já está acostumado, eu tenho até a dor na mão já de baralho, eu já tô acostumado. Mas o meu diálogo com o meu baralho normalmente é durante a embaralhada. Mas eu fui aprender isso em outras raízes. Porque é um procedimento que eu uso para burlar isso. Perguntar é difícil. Fazer uma pergunta é difícil. Fazer uma pergunta sobre um tema sensível é 10 vezes mais difícil. É complicado. Fazer uma pergunta de tema pesado, fazer pergunta de tema que está atormentando a cabeça. Cartomante é que nem médico, ninguém te procura porque tu fez. Principalmente quando você tem algum tipo de relação com a pessoa que está fazendo a pergunta, ou se é sobre você, ou se é sobre alguém que você ama, ou sobre alguma coisa assim. Daí a gente vai ficar mais relutante ainda. Porque o nosso apego emocional, ele vai nos dar uma nuvem nessa visão, e o baralho ele é aberto. É uma pergunta, é uma resposta aberta. Então dali eu posso compreender o que eu bem quiser. Quem já assistiu o seriado Lúcifer, lembra do Lúcifer lá naquelas séries de terapia dele? Tem gente que faz a mesma coisa com o tarô. Dá até agonia. A pessoa fala, eu estou numa questão profissional forte, o que eu tenho que fazer? Você acha que se eu fizer tal coisa assim, assim, assado, funciona? O baralho fala, você tem que parar de se esforçar demais nesse sentido que não está dando resultado. Assim, continuar me esforçando no sentido que não dá resultado. Eu falo, não é isso. A gente tem que ter esse cuidado também. Nossa, tem muito isso. Eu posso comprar um baralho, devo ganhar ou é indiferente? A gente deve aprender sozinho, alguém deve ensinar. Olha, boas perguntas, vamos lá. Pra bom paranoico. Pra bom paranoico. Nossa, um paranoico com tarô na mão faz miséria. Nossa, é verdade. Você pode comprar o seu baralho, não tem problema nenhum. Mas ganhar é mais legal. Ganhar é legal porque você se acostumou com a gente. Pra gente é tradição a gente dar o primeiro baralho da pessoa. Os ciganos, eles têm uma superstição entre eles que você tem que ganhar o seu baralho. E daí o menino... O primeiro.
A criança, né? Porque menino e menina, tanto faz. A criança, quando começa a ter idade pra entender... Se a mãe é cartomante, você já ganha um baralho. E daí você já vai crescendo com ele na mão e vai ganhando outros ao longo da vida. Sim. E toda vez que uma bruxa morre, aparece um baralho. Ah, claro, baralhos de bruxas são relíquias. São É. relíquias. Mas você pode dar um presente pra você mesmo. Você pode se dar de presente, não tem nada de errado. O aprender, geralmente eu recomendo procurar quem ensine. Aprender, é que nem mágica. Você aprende, você vai virar aprendiz de um mágico e daí você aprende a fazer mágica. Por quê? Porque tem muita coisa que o seu livro vai te ensinar, aquele guia pode até te dar um significado de carta. Seu instinto. Você tem instinto, tem dom, tem tudo mais. Mas tarô tem técnica. Tarô tem técnica, tarô tem metodologia que ajuda, tarô tem fundamentos, tem princípios que ajudam muito. Nem tudo que uma lâmina de tarô tem de significado está expresso explicitamente nela. Eu vou ler aquelas entrelinhas, eu vou pegar as mecânicas de leitura. Então é sempre legal você ter um processo de acompanhamento. Eu tento divulgar assim, o máximo que eu posso da leitura, inclusive significado de arcana, são uma coisa que eu acho que todo mundo devia saber, ajuda pra caramba na vida. E eu recomendo que consiga um tarô. Eu sempre falo, se todos os seres humanos tivessem um tarô na mão, o mundo funcionava melhor. Ou mais caótico, mas de qualquer forma... Mas as pessoas, eu acho que seriam menos ansiosas. Porque metade das crises de ansiedade por aí é a galera não entendendo como vai ser o amanhã, imaginando milhões de cenários tenebrosos do que o amanhã vai trazer, e nenhum deles é verdade. E daí ela sofre com um vilão que ela mesma fabricou, que só existe na mente dela, porque ela não sabendo o que vai acontecer, ela pensa 1000 possibilidades. E isso está adoecendo as pessoas fortemente. E por mais ridículo que pareça quando a gente fala em voz alta, isso acontece diariamente na mente de 80% da população. Então, se ela tem um tarô na mão, ela fala, nossa, e agora? O que vai acontecer amanhã? Deixa eu ver. Daí ela olha e fala, ah, tá, beleza. Mas eu trago um alerta para as pessoas ansiosas, para as pessoas que são muito afoitas. Cuidado para não virar escravo e refém do tarô. Tipo, todo dia. E amanhã? E amanhã? E amanhã? E o que vai acontecer? Tipo, e aí, o que eu almoço? Shrek, assim. Eu como isso aqui? Você tem que tomar cuidado com isso também, porque isso também é um perigo dentro desse universo do tarô, porque tem gente que bitola em tudo. Sim. Tem gente que pira na batata e acha que tudo você vai conseguir ver com o tarô. Nem é legal. Nem é legal você ficar fuçando o tempo todo em tudo quanto é energia. É uma coisa que eu não recomendo pra ninguém. Ficar repetindo pergunta. Ah, sim. A pessoa faz uma pergunta e aí volta pra pergunta lá. Mas isso vai dar certo? Tem chance de dar certo. Tem uma possibilidade, aqui a gente vê, papapá, e responde a pessoa. Ah, tá. Mas e isso aqui pra dar certo? Tá fácil? Então, eu acabei de falar que tá assim, assim, assado. E o que eu preciso fazer para dar certo? Então, na resposta a gente já falou. Sacou? A pessoa, às vezes, ela tá o tempo todo em cima do mesmo assunto, mudando um detalhezinho da pergunta. Mas, geralmente, a gente, quando abre uma pergunta, a gente vai em todos os aspectos da pergunta. Sim. Isso faz muita diferença, porque não é todo mundo que faz isso. Mas você tira a cruz arcana. Meu tarô odeia pergunta repetida, o meu também, o meu ele geralmente xinga. A mesma coisa, só que xingando, né? E aí eu pergunto a vocês, respondam aí. Seu tarô não xinga? O meu tarô xinga. O Kier não, o Kier é um lorde. Ele ofende com finesse. Com finesse. Ele fala, você é imune a conhecimento. Ele é desses. Mas assim, quando a gente tirou lá a cruz arcana, os 4 pilares, dependendo da pergunta, é o que a gente usa mais. Daí, vai dar certo? Vai dar certo assim, assim, assim e tal. Mas e tal aspecto? Puxa, mais 3 naquele tal aspecto. Tal aspecto é assim, assado. E tal outro aspecto? E tal outro aspecto. A gente pega o objeto que a pessoa está querendo olhar e a gente vai girando por todos os lados, pela sombra, pelo que dá errado, pelo que dá certo, pelo que é bonito, pelo que é feio, pelo que é cheiroso, que é fedido, tudo daquela questão. E daí fechou a questão. Muda de assunto. Se a pessoa insiste, você já tem a resposta pronta, porque qualquer coisa que ela vai perguntar depois daquela análise, daquele contexto. já está dentro daquele contexto. Que aí que eu... Só como o mundo hoje é digital, a gente tem a vantagem maravilhosa de falar, assiste a gravação, amor. A gravação resolve a vida. A gravação resolve a vida, sabe? E aí é o outro ponto que a gente fala. Construir uma metodologia de leitura que seja abrangente, que seja completa.
para de tirar 3 cartinhas. Vai fazer uma leitura completa, você tem um tarô na mão que no mínimo tem 36 lâminas. Você tira 3 cartinhas, você chegar para um poeta e falar, eu quero 3 palavras. Tipo, ele podia falar, poesia maravilhosa, mas você só quer 3 palavras. Saia do 3 cartinhas, faça uma construção completa. Pessoal, eu vou colocar um rio ensinando a cruz arcana, que é o que eu mais faço, só a cruz arcana simples, já é mega completa. Eu gosto dos pilares, eu acho que eles dão um esclarecimento. O pilar às vezes confunde as pessoas. Tem que saber dar uma olhada no pilar. Eu peguei muita gente se perdendo com os pilares. Sério? Se a sua leitura está completa e pega todos os pontos daquilo, você vai tirar a informação inteira para a pessoa. E quando eu aprendo, que aí o pessoal que eu falo, que já está lá com a gente, já está ligado. Quando eu pego e vou nas leituras secundárias desse jogo, eu complemento. E às vezes eu posso até ir numa leitura secundária com base numa coisa que a pessoa pergunta em cima daquilo. Ah, mas como é que tá e tal? Eu vejo aqui uma situação com um impedimento, eu vejo uma abertura, ou então vejo a situação. E a pessoa pergunta um aspecto em cima disso que pode estar ali representado. Às vezes a pessoa fala, ah, mas essa situação é alguém, terreno, é uma energia, é o quê? Você bate o olho no baralho, os aspectos secundários da lâmina vão te responder isso. Os elementos, os números, as polaridades. Não fazer aquela leiturazinha simples, linear, passei e acabou. Tipo, isso quer dizer isso quer dizer isso quer dizer isso. E daí você faz aquela leitura de prompt que parece o chat GPT respondendo pergunta. O tarô ele não é o chat GPT, ele é o Carlos Drummond de Andrade. Esse é o lance. Você não vai ler um diálogo com uma inteligência artificial. Você está trocando uma ideia com alguém que tem uma compreensão diferente, porque ele lê uma energia diferente. Eu antropomorfizo até um pouco ele nesse aspecto, porque a gente aprende a enxergar ele assim. Ele é um amigão da família. Ele é um brother. Pode ser um brother desbocado, pode ser um brother tranquilo, mas é um brother. Ele é o nosso sócio na empresa. Nossa, é verdade. Se eu tivesse que pagar a participação nos lucros para ele, tava ferrado. Então, ele conduz ele é o CEO, né, da empresa, ele conduz o que acontece. É ele que dá as ordens. Então é importante a gente ter essa leitura completa e saber transmitir isso também. Sim. E olhar para nós. Então, fazer uma pergunta correta, fazer uma pergunta abrangente para o tarô é muito, muito, muito importante. Mas também fazer uma pergunta única, que é um outro ponto que a gente tem que citar quando a gente fala de fazer pergunta. Tem muita gente que encaixota 2 perguntas numa só, achando que é uma coisa só. Vou falar pra... é a Lola. Que o chat GPT já está fazendo consulta de tarô e a gente recebeu uns prints maravilhosos. Que deixa o Pedro no ódio. Na força do ódio maravilhosa. Não, foi dureza. Tem tudo que você imagina que pode existir, alguém já inventou e existe. A gente só não tomou conhecimento daquilo. Até o que a gente não imagina, alguém já imaginou, inventou e existe. Assim, é impressionante. Eu vou falar. A capacidade. Vou falar uma coisa aqui para ficar registrado para a posteridade. Recentemente tentaram me convencer que um aplicativo era um bom leitor de tarô. Que substituía. Tentaram me convencer. E o pior, a pessoa que fez isso é cartomante. Então, mas daí eu gosto muito de um cara chamado Charles Darwin. Que é assim, é a sobrevivência do mais apto, sabe? O GPT o Tera de tarô, Olha lá, complicado. A Jay lembra do que eu falei do bagulho lá, ó. Temos a Jay tava lá. Oculares. Nós temos testemunhas daquela situação. Isso aconteceu. Então, não vai substituir. Desculpa, não vai. A inteligência artificial ela pode ir longe pra caralho, mas ela nunca vai substituir um cartomante. Ela pode competir, daí você vai ter 2 populações. Daí você vai ter, em todos os momentos ecológicos deste planeta, em que você tem 2 populações, você caminha 2 populações para um lado, e você vai ter os robotizados ali e tal, e você vai ter as pessoas de verdade, com profundidade, com vibração, com carne, sabe, eu acho que não vai substituir, nem competir, nem concorrer. Eu acho que são caminhos que são tão diferentes. A leitura de um robô, de um aplicativo, ele é um negócio tão diferente do que a gente faz, que não tem como comparar. São laranjas e maçãs,
saca? O que me pega é, uma inteligência artificial depende de lógica. Ela não faz nada que esteja fora da lógica. E o tarô, ele desafia você a ler essa lógica. Ele desafia a própria lógica, às vezes. Porque ele vai através de símbolos, através de arquétipos, através de significados, ele vai trazer uma compreensão profunda de algo. E isso não é lógico. Não depende de uma lógica, você depende de um feeling humano, você depende dessa situação para isso acontecer. Eu acho que que o ChatGPT provavelmente vai acabar fazendo, essas inteligências artificiais podem acabar fazendo, pra galera que quer usar tarô para autodesenvolvimento, lindo, vai funcionar. Isso aí eu acredito que funciona. O GPT sem tarô é maravilhoso para autodesenvolvimento. Ele faz umas perguntas, ele leu todos os livros de psicologia do mundo, ele faz as melhores perguntas. Vou falar a coisa. Por isso que tinha que ser, meu brother. Nossa. Abrir uma pergunta e complementar com outro tarô. Eu faço isso com uma certa frequência. Mais ou menos, não tanto assim. Porque, por exemplo, às vezes você tá fazendo uma pergunta pra pessoa e a pessoa tá te falando vamos falar da vida profissional ali, do trampo. Aí caiu ali naquela vida profissional, um tchuflec no ratuflec surgiu do nada. Olha, tem um caso com a secretária, puxa. Alguma coisa assim. Só que você ainda tá naquele foco, porque aquela pergunta tá ali em aberto e a gente tá desbravando aquilo. Só que aquele ser que apareceu, ou às vezes aquela situação que aparece, que causa uma grande disrupção, tem que ser vista. E às vezes o baralho ele vai falar assim, tem uma situação punk, assim assado, que vai causar uma grande movimentação nessa energia. Aí eu geralmente puxo o outro baralho para confirmar essa energia. Mas, aí a gente vai lembra que eu falo do personalidade do tarô? Tarôs melhores para uma coisa, tarôs melhores para outra. Eu uso isso aí. Geralmente trabalho a gente abre o que é. Porque se eu tô vendo uma situação trabalho, uma situação mais séria, mais acadêmica, mais racional, mais lógica. Mais sóbria. Eu vou pelo que é. Que ele é um baralho com essa linguagem, ele é um baralho com essa inclinação. Ele tem essa personalidade. Aí cai alguma coisa mega basal nesse bagulho sóbrio que você vê que tá cagando tudo, aí eu vou pro cigano, porque, vamos olhar pra um negócio aqui, pé no chão, é sangue, é corpo, é coisa muito mais terrena, corre pro cigano. E daí às vezes fica o que era aqui com o lance de trabalho e o cigano aqui com a parte da amante ali no negócio. Qual o risco disso? O tarô é uma porta de energia. Aí você faz uma você abre duas portas. É o dobro do trabalho energético, é o dobro do desgaste pro cartomante, é o dobro do consumo do cartomante nessa leitura. Rola. Se você tiver confiante, plena confiança do que você tá fazendo e tá saindo de boa, eu faço. Quem sou eu pra condenar? Sim. Não, e se você souber o que você tá fazendo, né? O como você tá fazendo. Porque um tarô acaba discutindo com o outro também. Sim. As energias conflitam. É muito normal a gente fazer na casa da minha mãe, quando eu vou pra lá que eu tô com meus baralhos, ou quando eu tava com os meus baralhos lá com ela, de você olhar na mesa de baralho e de repente você tem uma meia dúzia de baralhos diferentes abertos. Cada um joga o seu, é tipo Pokémon, sabe? Alguém bota um Pokémon na mesa e fala, eu escolho você, e tchá. E o outro fala, eu escolho você, e tchá. E daí cada um... É mais ou menos por aí. Tipo, deixa eu ver o que o meu fala sobre isso. Não, eu vou consultar o meu, porque eu vou ver o que o meu fala sobre isso. E daí você tem um de assim, um de assim, um de assim, na mesa, o café no meio, o açúcar, os pãozinhos. O café e o açúcar não pode faltar. E aí também eu vou dar uma outra dica. Eu faço. Peguem outros oráculos para complementar também. Tô jogando um tarô, tá vindo uma pergunta, vou puxar aqui na minha runa. Abro minha peneira e jogo na runa. Tem tá cheio de cartomante no YouTube que põe o baralho por cima. Eu acho que esse monte de gente... Bom, a gente vive descobrindo coisas novas, né? Eu não sabia que tinha. Mas eu acho que esse monte de gente também não sabe desse rolê. Depois acorda parecendo que tá com dengue. A gente escuta muito isso do pessoal que tá meio perdido. Que daí vem o lance da outra pergunta que fizeram lá mais antes, que se é importante ter alguém para ensinar ou não.
Essas coisas ninguém ensina, né? Tipo, você não vê, assim, em PDFs gratuitos da internet que você serve para fazer lista. E você também não vê em aulas gratuitas das pessoas, de modo geral. Então, assim, É que não se fala muito sobre isso. eu venho de uma criação onde você começa a fazer um negócio desses, ninguém te avisa. Só que na hora que você toma o Revestrez, aí você fala, ó, foi por causa disso. Porque eles querem que você entenda Entenda. o Revestrez. Pra você entender o que é. E você só entende o que é se você passou por aquilo. Você tá sentindo aquilo. Você tem que internalizar isso. Agora, se você tá fazendo consulta só pra você, tá fazendo consulta pra você e pra sua esposa, aí você pode abrir 10 tarôs, 5 búzios, porque aí você tá na tua casa, você tá dentro do seu círculo energético, se você faz um círculo protegido, se você tem um ambiente seguro. Mas mesmo assim, a gente tem que lembrar que quando a gente mexe nessa energia, a gente pega aquele acontecimento que tá aqui e traz pra perto. Tem esse filtro. Então, assim, você já olhou o tarô, olhou boazinha. aquele negócio? Eu sou boazinha, lógico, eu sou professora há 20 anos. Tá dentro de mim. Ó, você olhou aquele negócio, você encurtou aquele caminho. Aquilo só ia acontecer naquele momento do tempo e espaço porque você precisa de estar preparado com os conhecimentos que você vai aprender a cada passo da jornada para chegar aqui. Só que você já olhou para lá. O tarô te contou tudo isso que vai acontecer aqui. O tarô te preparou. Então o que acontece com o modo natural das coisas energeticamente? Ele vem para cá. Então, se você tá olhando no tarô, você dá uma mexida nessa energia. Se você olha o tarô, mais um oráculo, mais um búzio, mais uma ronda, mais... você tipo dá essa chacoalhada com esse negócio. Do caralho, tipo, você pega todo o conhecimento que tem aqui no meio e a coisa final, joga numa coqueteleira e chacoalha. E bebe depois. Então, assim, o que vai acontecer com essa energia, só Deus sabe, saca? É aquela coisa do... eu não sei se eu quero mexer tanto assim... não como mata. As coisas funcionam. Não mata, mas às vezes você quer ter um mínimo de previsibilidade. Saca? As pessoas mais terra ainda precisam de um mínimo de previsibilidade. Então você tem que eu acho que tá superestimada. Você tem que decidir dentro de você se você realmente quer mexer nessa energia ou não. Às vezes você vai olhar e vai falar assim, eu tô querendo... sei lá, transicionar de carreira, mudar minha vida, fazer alguma coisa. Você abre o baralho, tem um monte de corte, de impedimento, de dificuldade, de não sei o quê. Daí beleza, daí de repente vale a pena jogar tudo isso numa coqueteleira, chacoalhar. Porque do jeito que está arranjado para acontecer... mas aí você tem outros recursos. Que eu quero. Então você pode até mexer naquilo, mas se você olha e fala assim, tá tudo perfeito, a luz, o sol, a sorte está no seu caminho, você tem o brilho da bênção dos deuses, só continua. Você fala, não, eu vou mexer, mano, deixa do jeito que tá. É tipo aquela coisa que você deixa o bibelô ali, se solta devagarzinho, vai sendo devagarzinho pra não derrubar, saca? Ela é receosa. É isso mesmo, derruba, mas não mata. Dói, mas ninguém nunca morreu porque fosse com... Dá uma judiada, às vezes você acorda mais cansado, mais quebrado, mais dolorido, dá umas gripes à toa, você vê sua vida dar uma causada, mas é legal. Eu apoio, recomendo. É que eu sou ecóloga. Eu gosto do equilíbrio de tudo que existe nesse planeta. O universo tende à entropia, façam. Vocês já encontraram os... leituras assim? Nossa, ontem a gente fez uma consulta aqui, coisa mais linda. Foi. Pessoa com o caminho todo aberto, cheio de estrela, de sol, de coisas maravilhosas pra acontecer. Ela tava com um caminho mega aberto. Ela tinha uma leitura muito bonita. E tanto que a gente não fuça muita coisa. Sim. E quando você vê no seu, às vezes você vai ver que para certas coisas ele flui super lindo. Mas tem sempre um ponto, você só tem que cutucar. Se você começou a olhar uma dica. Você tá na consulta com a pessoa e você foi olhar uma coisa, parece que tá bonito. Você foi olhar outra coisa, parece que tá bonito. Você foi olhar outra coisa, você fala, peraí. Desconfie. É bom demais pra ser verdade. Aí nessas horas a gente cai na consulta na leitura de início, vamos chamar assim. Eu tinha um outro nome que eu dava pra ela. Que é o quê? Quando eu peço pro baralho me apresentar a pessoa, o baralho já bate onde dói. Ah, sim. O baralho já olha logo onde o negócio já tá pegando, onde a pessoa tá precisando olhar, porque o tarô ele vai olhar onde a pessoa precisa olhar. Ele não tá muito nessa. E quando eu peço pra ele me apresentar essa pessoa,
e me trazer o que ela busca, para trocar essa ideia com ele, que aí é o lance de saber perguntar. Ele me dá esse primeiro panorama e já começa apontando os pontos de divergência dessa pessoa. Para quando você está lidando com um introspectivo, é maravilhoso. Pode. Vou te falar que pode. Tem método para isso. Temos casos na família. Eu tenho um sobrinho, aquele corno, que é uma dificuldade de abrir baralho para ele. É uma dificuldade. Caio Alexander, se você estiver vendo isso, você mesmo, é muito difícil ler tarô pra ele. Ele bloqueia bem essa energia. Não é comum, é relativamente raro. Mas tem gente que bloqueia. E tem gente que usa metodologia aí dentro religiosa, espiritual, para bloquear esse tipo de leitura. Chakras, runas, símbolos, radiestesia. E aí eu vou cantar a bola aqui também, que outro dia eu vi uma pessoa falando, é bom que a gente já desmistifica. Não existe entidade fofoqueira que vai falar, olha, não sei quem tá lendo tarô pra você. Que eu vi uma pessoa falar isso. Não existe mesmo, eu ouço tanto isso de gente falando, olha, minha vizinha veio me contar que a pombageira dela falou que a minha cunhada tá lendo tarô perguntando de mim. Sua vizinha precisa arrumar o que fazer. Mano, a entidade, ela trabalha na sua proteção. A gente falando agora um pouco da magia. Os seres, as entidades, as energias que trabalham na sua proteção, eles estão cagando pra fofoca. Mas daí sabe que eu acho que pode ser o caso? É que ela escutou na fila da padaria alguém falando, a cartomante contando que não sei quem foi lá na casa dela, e daí ela vai lá e leva essa fofoca. Mas daí ela não quer contar que quem falou a fofoca, daí ela bota a culpa, tipo, na entidade. Pode ser. Porque na entidade ninguém vai culpar. Ninguém vai falar, tipo, vou apontar o dedo, não. Mas daí se falar, foi a dona Jerônima do terceiro B, a dona Jerônima, sabe? Então, tipo, a pombagira, pronto. Limpou a barra de qualquer um. Como via de regra, eu tenho 37 anos na minha vida, a maior parte dele dentro de círculos de magia, transita em muitos terreiros. Novidade aquele lance do minha entidade foi bater na minha porta pra me avisar que estão lendo tarô pra mim. Isso foi muito novidade. Mas a gente tem que lembrar que cartomantes também fazem fofoca. Ela é friorenta, Flá. Ela é friorenta. Ela dorme de edredom no verão. Não, mas tá até frio. agonia. Deve estar o quê? Uns 18 graus. Não, tá sei lá, pra mim abaixo de 20 já tá frio. Eu sou aquela pessoa que se me botassem na neve, por mais do meu bronzeado norueguês, que denuncia... E a luz ajuda ainda, né? Deixar meio Gasparzinho. A luz, eu me sinto a própria lua cheia, assim, ó, com o sol refletindo na minha cara. Mas, mesmo assim, a neve não é legal, o frio não é legal, eu não gosto de frio. Ela não gosta. Não, eu sou calorenta, ela é friorenta, então a gente passa geralmente... A ideia da vida é o quê? Ir pro Caribe e se mudar lá pra ficar embaixo da linha do Equador. Eu queria a linha do Equador passando aqui, ó, em cima da minha cabeça, pra ter verão o ano Caribe inteiro. pra cima. Não, a linha do Equador aqui, assim, ó, tipo... Não, sim, mas pensa que ela é uma linha imaginária, assim. O Caribe tá ao norte do Equador, ele é a região mais quente aqui dessa nossa porque faixa. Aquele país, Equador, é um país que eu não gostaria muito de viver, assim, pra falar então, bem, ele tá lá, a linha do Equador tá lá. Mas então, voltando à vaca fria, como diria minha mãe. Então, quando a gente pensa nesse lance do tá consultando pra mim, você quer saber se a pessoa tá consultando pra você porque você tá na paranoia, você vai lá e pergunta pro teu tarô. Agora, entidade pra mim é meio novidade, mas eu já vi também. Eu também com o Jack Sparrow. A outra já tá na maldade. Super. Vamos morar em Tortuga, vamos fazer uma comunidade, vamos levar toda a gangue do Petit pra Tortuga. A gangue do Petit. Exatamente, 18 graus é frio. Viu? Não sou a única. Temos apoio. Onde é que a gente tava? Me perdi falando do frio. Da proteção contra outras pessoas lendo. E aí, você pode fazer as suas. É facinho. Tem um monte de locais que ensinam metodologia. Tem muitas técnicas diferentes. Sim, inclusive. Cada um tem a sua. Todo empolgado. Tá aguardando dele tu chegar todo empolgado. É o Petit? É, o Petit. Que legal! A gente tá fazendo uma gangue. Nossa, isso vai virar uma máfia. Daqui a pouco a gente vai ser todo preso por formação de quadrilha. Não, hoje em dia pode tudo, amor. A gente tá. São outros tempos, pode tudo. Qualquer coisa a gente alega a liberdade religiosa e boa. E boa. A gangue do Petit.
Pessoal, Petit é esse aqui, ó. Pra quem vai Pra quem não tá ligado. entendendo o que tá acontecendo, Esse é o Petit. é Petit porque ele é pequenininho. Ele se chama Petit Lenormand, que foi criado pelo Lenormand, mas ele é um baralho menor, ele é um baralho fácil de esconder. Pra quem tem a mão maior, ele esconde na mão, ó. Ele relativamente fácil. A gente chama ele em francês porque a mãe dele fez ele francesa. em francês, ela é francesa. Então a gente fala da gangue do Petit porque esse baralhinho aqui, ó, Ele é legal. faz miséria. A gente usa bastante. Muito. Ele mora no meu bolso. Sim. Então, você pode fazer a sua própria técnica de proteção. E você tem um trabalho, às vezes, para se proteger, que você faz no seu tarô. Existe uma forma para quem é tarólogo, que tem algumas coisas, tem alguns elementos que a gente coloca que é para te proteger de terceiro. Tipo, que você coloca no pano. Isso, Não ele você mora coloca com o seu no tarô. Tá. Sim. Ele mora no tarô e esse elemento ele serve justamente para dar essa nublada, porque como o seu tarô é a sua porta dessa sua visão e a pessoa está usando, eles operam no mesmo patamar de energia. Lembra? Tudo é energia. A galera que tá na jornada com a gente, os membros da gangue, podem ficar tranquilos que isso vai estar lá. Assim, eu sei que a maior parte de quem tá aqui tá lá, então assim, isso vai na aula Vai de aparecer, a gente vai ter uma aula lá. só sobre ferramentas. E aí é legal, aí o bagulho fica muito louco. Então você faz essa sua proteção. Eu tenho uma que eu carrego comigo. E uma vez eu resolvi abusar e eu fiz uma tatuada. Eu tenho uma tatuagem para isso. Que as tatuagens também são legais. Para proteções e símbolos de magia são bem bacanas. Você consegue fazer umas coisas boas com elas. A gente tem que lembrar que a água guarda memória de símbolos. E ela muda o padrão de organização das moléculas dela de acordo com os símbolos que estão próximos dela. Ou nos símbolos que ela enxerga, né? Que ela vê. Então, na hora que você faz uma tatuagem, a gente é 70% água. É a mesma coisa que a gente colocar um símbolo atrás de uma garrafa e olhar no microscópio. Pra quem estiver na dúvida, se você jogar lá no YouTube que tem isso, né? Tem os vídeos da galera que coloca o padrão da molécula da água mudando. Hoje em dia tem de tudo no YouTube, mano. Não, se jogar na internet você vai ver lá. No YouTube, é impressionante. Um estudo das pessoas que colocavam palavras na água e viam como as moléculas dela iam se rearranjando. Isso tudo começou com o estudo de um japonês em 1960 alguma coisa, ou 70 e poucos, ou 60 e muitos, por aí, que ele percebeu que a água se organizava de maneira diferente. E daí, a partir deste japonês, tem muito estudo de bibliografia científica, e daí você tem o Google científico, que ele te entrega tudo isso bonitinho. Confia mais no Google do que no ChatGPT, porque ele inventa dados científicos. As inteligências artificiais ainda não foram abastecidas com todas as informações. E eu acho que nunca vão ser abastecidas com todas as informações que existem. Um dia chega, o computador quântico é rápido pra cacete. Mas o problema é que você tem que passar isso pra ela. Eu acho que chega. Então, se você perguntar algo para algumas inteligências artificiais, elas não vão te falar não sei. Isso é um problema. Elas são programadas para não falar não sei. Então, se ela não souber a informação, ela vai falar qualquer coisa. É quase que nem os nossos políticos, sabe? Elas foram treinadas no mesmo tipo de teoria, assim. Na dúvida, pergunta pra tua inteligência qual partido dela que você seguir. Não, mas eu tô dizendo da cartilha mesmo. Usam a mesma cartilha pra ensinar os dois. Mas então ela vai inventar essa informação. Tem que tomar cuidado. Por isso que eu não confio em leitura de tarô de ChatGPT. Mas daí a gente pega, tipo, artigo científico, você tem lá o nome da revista, o nome dos pesquisadores, qual é o laboratório que foi feita a pesquisa. Você sabe, você tem confiabilidade nos dados. Né? Aquela coisa do... Antigamente, quando começou a globalização, falava-se muito sobre analisar os dados e confiar nos dados. E daí, hoje em dia, ninguém mais fala sobre isso, porque parece que já está no inconsciente coletivo e é óbvio, mas... Não é óbvio para a maioria. Não dá pra confiar em mais nada. Eu vi um vídeo ultra realista de Jesus montado num tiranossauro. Deve ser brasileiro, né, que faz essas coisas. Quem é que perde tempo fazendo isso na internet? Tipo, você tem uma ferramenta maravilhosa que faz qualquer coisa. Vou fazer Jesus montado num tiranossauro. Entenderam? Então a gente não dá pra confiar em tudo. E era ultra realista, era uma foto. O Papa desfilando com aquele casacão, lembra? Foi meio gangster, notícias, né? Notícias no mundo inteiro. E o Papa acordando, tipo, em Roma, lá perto. O que tá acontecendo? Eu tô aonde? Em Milão? O quê? Falando nisso, temos um novo Papa. É verdade, Habemos Papa. E o nome dele, eu achei
genial. Deixa eu ver se a gente já tá no fim da live, se a gente pode falar as besteiras, porque você sempre deixa eu falar as besteiras pro fim, porque final. Ninguém fica, né, até o final pra ouvir as besteiras, só fica quem é da galera mesmo. Ele é o Papa Leão XIV. Eles não leram as profecias, gente? Eles querem fazer, eles estão fazendo de propósito. Eu acho que eles escreveram. Parece que eles estão seguindo o script. Porra, a profecia serve pra avisar o negócio. Presta atenção nisso aqui, evita este buraco. Tá, buraco! E aí a gente vai mais legal ainda. Ele é o primeiro Papa dos Estados Unidos da história. É americano, né? Eu fico pensando nesse momento em que os Estados Unidos está descendo. Momento geopolítica no tarô. A gente tem uma troca de poder. Periodicamente, né, no mundo a gente tem troca de poder. A cada 250 anos o império cai. O império cai e o outro se repete. A gente tem as ondas todas gráficas que mostram um padrão lindinho disso acontecendo. A gente está no momento em que os Estados Unidos está caindo e que a China está subindo. Nossa, ele foi criado no Peru. Ele tem uma base diferente. Ele é do Peru. Nossa, aquela piada que denuncia a idade. Eu não podia evitar. Eu precisava. Eu vou falar delas. Passou. Fica que depois a gente vai fazer um esquema só pra falar das profecias da nova era. Glu, essa aí é seu peru. Gosto muito das profecias da nova era. Cresci lendo todas elas e pensando, eu vou ser adulta e eu vou ver tudo isso acontecer. E agora a gente é adulto e tá vendo tudo acontecer. É muito doido isso. Nossa, muito doido. Tem umas profecias, eu acho que tem até o próprio Nostradamus que fala de um papa numa nova era. Tem toda uma questão dessa que é muito punk. Segundo a profecia era pra ele ser negro. Mas o nome tá certo. O Papa Leão. Eles falam o Papa Leão. Mas ele tinha que ser negro pra encaixar bonitinho. Então, o bagulho é traduzido do latim pro inglês e do inglês pro português. Deve ter se perdido. Lá onde eu... esse aqui é peruano também, é da nacionalidade do Papa lá. Exatamente, Não, o Papa foi criado no ele é estadunidense, muito bem lembrado. Eu já fiquei imaginando ele entrando com um ponchão assim, peruano. Seria legal um Papa de poncho. Então a gente tem que pensar que o Vaticano ainda é mega poderoso. Vale lembrar que eu não fui até o Peru, eu comprei de uma peruana que vivia na estrada que nem a gente, maluco de BR. Gostaria muito de ir ao Peru, tá nos meus planos. O anticristo já tá com 18 anos, então ele tirou a habilitação. Eu não sei quem é Mônica Medeiros. Nunca ouviu falar. Mas dizem que o anticristo virá na quebra do 5º selo. O 5º selo quebra quando o Papa morre no dia seguinte da Páscoa. O 113º Papa morre no dia seguinte da Páscoa. Você tem Nostradamus e você tem Tem dois que falam a mesma coisa. Tem um que fez uma profecia, acho que foi na década de 60 que eles são, basicamente a mesma coisa, assim. Que falam a mesma coisa. E daí, naquele momento, o novo Papa vai ser o responsável por trazer o anticristo. Agora sim, analisando friamente, vamos lá pro racional da coisa. O Cristo, ele é um posto hierárquico de uma casta da Índia. É tipo a antimatéria de Cristo? Nossa, você foi num lugar muito longe que eu não tinha pensado nesse caso. É uma oposição energética. Porque você tem o anticristo sociológico, antropológico e energético. Olha só, o energético faz muito mais sentido. Eu vou refletir sobre isso e a gente vai trocar uma ideia sobre isso depois de novo. Porque a gente já sabe hoje que o universo é 98% de antimatéria, 2% de matéria. O anticristo pode ser a antimatéria do reflexo do Cristo. Eu acho que tá na hora da gente encerrar a live, porque a gente já... A gente já bugou bastante gente. Não, mas é um negócio interessante de pensar. Vamos depois dar uma debatida sobre isso, falar um pouco. E eu vou falar depois um pouco mais sobre esse lance do Papa. Porque eu até prometi pra uma pessoa que ia dar uma explicada. Sim, fazer um rios sobre o Papa. Porque a gente tem que considerar o caráter cultural, o caráter social e o caráter efetivo da etimologia das palavras. Porque aquilo é traduzido do latim, é traduzido de outros idiomas, foi milhões de vezes traduzido. Então, assim, o que a pessoa original, que fez a profecia original, quis dizer? Quais são as palavras que ela usou? Eu tinha um livro de Nostradamus, Carol,
que eu não achei ele na internet. Eu preciso lembrar onde ele foi parar, porque eu pesquisei, que ele era um compilado das profecias de Nostradamus e tava em... A gente tem que cavocar francês. os livros da minha avó, porque eu cresci com ela me mostrando os livros de Nostradamus, e ela me mostrava e lia e tal, e tá em algum lugar desta casa, eu acho. Espero que esteja, porque as coisas das pessoas quando falecem, fica difícil guardar as coisas importantes. Muita coisa pra gente guardar. É. Então, hoje o assunto Nossa, é sempre mais riqueza. Nossos Nossa, assuntos a gente são gosta de um muito papo desse. obsidianos. Então, mas o baralho também prevê o futuro, né? A gente está o tempo todo falando do futuro e do presente, indo e voltando. Eu sempre gosto muito do aspecto oracular das coisas. Sejam os profetas, sejam o tarô, sejam as runas. Eu sou um cara que gosta muito disso e eu acabei contaminando um pouco a Ivy. Ela já gostava dos profetas, ela já tinha uma brisa com as profecias. Eu tinha uma brisa forte com viagem no tempo, sempre, e com as profecias, porque eu tenho uma consciência muito forte de que o tempo não é linear. E era uma discussão que eu tinha quando era criança com os meus professores de história. E hoje a gente tem, já que a física já mostrou que o tempo não é linear, mas antigamente a gente não tinha isso comprovado. E se o tempo não é linear e tudo está acontecendo agora e a gente vai pulando de frame em frame para enxergar a realidade do jeito que ela é por conta do nosso sensor, o futuro e o presente e o passado, eles simplesmente são, eles simplesmente estão. Exatamente, meu sonho de criança era montar a máquina do tempo. Mano, eu e teu filho, a gente é a mesma pessoa, não é possível. A gente vai se dar muito bem. Muito bem. Eu não te mostrei o vídeo dele falando da Depois nós vamos trocar nosso ideia. monitorzão novo. Puta, todo mundo me fala desse filme, eu não consegui sentar pra assistir. Mas muita gente fala, você tem que assistir Interstellar. Tá topo da minha lista, assim. Eu vi uma mesa redonda de físicos debatendo esse filme. Não vi o filme. Eu vi a palestra do físico que fez a consulta o pro consultor. cineasta do filme. Sim. Que é aquela mina, né, do buraco negro, não? Não, foi um grupo de cientistas, mas tem aquele físico... eu acho que é o Brian Greene, o nome dele, que fala das cordas. Sim. Eu vou tentar assistir esse filme, ele é bem interessante. A gente nunca deve esquecer que tudo quando a gente fala de energia, tem como comprovar. A ciência, ela não contradiz a magia. Não contradiz nada disso. Elas são só espectros diferentes que a gente olha pra coisa. A ciência é o exercício da nossa ignorância. A magia é o exercício da nossa sabedoria. E da fé. Bem, galera, eu acho que a gente vai encerrando por aqui, que a gente já deu várias divagadas. Foi um prazer estar com vocês até agora. Agradeço a todos os nossos... Agradeço a gangue toda do nossa Lepetit gangue que que tá está aqui aí. conosco. Quem a mais está aqui também, os nossos passeadores visitantes. Sejam bem-vindos e lembrem que quinta-feira a gente faz essas lives. Quando a gente não puder ter, eu vou tentar manter um aviso, mas a ideia é ter sempre. A ciência... Olha que legal, ela falou, a ciência complementa a magia. A ciência, ela tenta explicar o como e o porquê que a magia acontece. É sempre aquela coisa... Sabe a criança que desmonta o brinquedo para entender por que o brinquedo acende, ou por que ele fala? A ciência é isso, é olhar para o mundo e falar como que isso aqui funciona. E aí, pra galera que vai ficar aqui, eu vou deixar um conselho. Quem gosta muito de astrologia, dá uma lida sobre radiação cósmica. Vai mudar a tua cabeça. Sim, também. Se a gente for falando dica para dar uma lida, gente, a gente fica até amanhã, porque o pessoal gosta de física, sabe? Boa noite a vocês, que os deuses acompanhem todos que estão aqui conosco. A gente está no esforço de fazer lives de 1 hora. Deve estar mais ou menos ali, assim. Foi um prazerzão poder falar essas maluquices. E lembrem sempre, questione. Questione. Na dúvida, questione. Exatamente. E faça boas questões para ter boas respostas. Prazerzão, um beijão, boa noite. Que o sol brilhe morno em suas costas, que o vento que sopre... o sol brilhe morno em sua face, que o vento sopre leve em suas costas, que a estrada se abra à sua frente e até que nos encontremos de novo, que Deus lhe guarde com as duas mãos. Que assim Até a seja. próxima, gente.